Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! Nas últimas teleaulas, a gente vem estudando o aparelho digestivo e alguns tipos de parasitas intestinais. Na teleaula de hoje, a gente vai estudar um tipo diferente de parasita. A gente vai ver como são e como agem os vermes que provocam o amarelão e a barriga d'água, os nomes populares da ancilostomíase e da esquistossomose. Vamos nessa? Na teleaula de hoje você vai ver que existem alguns vermes que parasitam o corpo e que se alimentam do sangue que sai do intestino. Você vai ver também que a ancilostomíase, ou o amarelão, é causada por um verme que vive no solo contaminado por fezes. Já a esquistossomose, a barriga d'água, é causada por um verme que se desenvolve em lagoas contaminadas por fezes. Oi, Maria. Oi. E foi? Que cara é essa? Ah, tô chateada, viu, Lineu? Tem coisa que realmente a gente não consegue entender, viu? Mas o que foi? Fala logo. Ah, é o amarelão e a barriga d'água. O que tem a ancilostomíase e a esquistossomose? Hã? Amarelão é o nome que a gente dá para uma doença que é chamada de ancilostomíase. E barriga d'água é como a gente conhece a esquistossomose. Olha aqui, ó. 2 priminhos meus. Um tá com amarelão e o outro com barriga d'água. Tanto o amarelão quanto a barriga d'água são verminoses, quer dizer, são doenças provocadas por vermes. Esses vermes são parasitas. Então, eles ficam ali junto às veias que saem do intestino e eles usam o alimento que está ali no sangue. Por que eles ficam junto às veias que saem do intestino? Olha, você lembra que nas últimas teleaulas a gente tem estudado digestão, né? Então você lembra qual que é o trajeto que o alimento faz antes de ser distribuído para todo o corpo? O alimento começa a ser digerido na boca, aí da boca ele passa para o esôfago, do esôfago ele vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, acaba de ser digerido no intestino e ele já passa digerido para o sangue. E do sangue que ele vai ser distribuído para todo o corpo. Ah, claro. Porque as veias que saem do intestino, elas estão carregadas de alimentos prontinhos para serem distribuídos. Daí os vermes do amarelão e da barriga d'água ficam ali, no bem bom. Por isso que essas parasitoses são tão perigosas. Sei. E como é que se pega essas doenças? Infelizmente, isso a gente não tem como negar. Tanto o amarelão quanto a barriga d'água são doenças que estão ligadas à pobreza, à miséria e principalmente à falta de saneamento básico. Esgoto a céu aberto, lixo jogado em todo canto. Tudo isso é um prato cheio para qualquer doença, principalmente para a esquistossomose e para a ancilostomíase. O amarelão, ou ancilostomíase, é provocado por um verme que penetra no organismo perfurando a pele. Pessoas que vivem descalças em locais contaminados são as vítimas mais atingidas. Depois de se alojar junto às veias que saem do intestino, esse verme acaba consumindo todo o alimento que deveria ir para o corpo. Sem alimento, a pessoa acaba ficando anêmica. E a anemia, eu não sei se você sabe, deixa a pessoa amarelada. E vem dessa cor o nome popular pelo qual a doença ficou conhecida, amarelão. Uma pessoa contrai a barriga d'água, ou esquistossomose, quando ela entra em contato com água contaminada. Isso por quê? Porque esse verme, o verme da barriga d'água, vive em águas contaminadas. São pequenas larvas que perfuram a pele, provocando uma coceira. Assim como o verme do amarelão, o verme da esquistossomose também se aloja junto às veias que saem do intestino e consome todo o alimento que deveria ir para o corpo, deixando a pessoa anêmica. Essa anemia provocada pelo verme da esquistossomose é tão forte que o sangue, com poucas proteínas, começa a perder líquido. Esse líquido acaba se acumulando no abdômen, gerando a característica barriga d'água, que é de onde vem o nome da doença. Nossa, que coisa horrível. Horrível não é nem tanto a doença em si, né, Maria? Horrível são as condições que levaram à doença, né? Porque as verminoses, primeiro, elas estão intimamente relacionadas com a pobreza. Segundo, que ela só consegue se desenvolver quando você não tem, assim, nenhuma condição, não tem condição mínima, como rede de esgoto, por exemplo. O que a rede de esgoto tem a ver com isso? Olha, uma pessoa que está com verminose, quer dizer o quê? Quer dizer que ela está com um verme dentro dela, no intestino, certo? Esses vermes produzem ovos, ovinhos bem pequenos, microscópicos. Quando a pessoa vai fazer cocô, ela elimina esses ovinhos microscópicos junto com as fezes.
Se não tem rede de esgoto, essa pessoa, quando ela faz cocô, ela acaba contaminando o solo ou então águas paradas e quentes, como as lagoas, por exemplo. Daí vem alguém descalço ou então vai nadar no lago contaminado e pronto, né? Acaba se contaminando também. Pois é, essa nova pessoa contaminada, ela vai despejar mais ovinhos microscópicos de vermes no meio ambiente. É um ciclo sem fim, né? Bom, sem fim, até que se cria uma condição sanitária mínima, né? Escuta, mas me fala uma coisa. A barriga d'água, além disso tudo que você falou, também não tem a ver com tal de um caramujo? Tem a ver com um caramujo chamado planorbídeo. De fato, a esquistossomose está associada sim ao caramujo planorbídeo. O caramujo planorbídeo é muito comum em águas quentes. E como é que ele entra nessa história da esquistossomose? É que as pequenas larvas que saem dos ovos penetram nesses caramujos, onde acabam se desenvolvendo e se transformando em larvas de verdade. Larvas que atacam a pele humana. Ou seja, o caramujo acaba servindo de casa para as pequenas larvas crescerem. Portanto, o combate ao caramujo pode ajudar a diminuir os riscos de contaminação. Como você está percebendo, o amarelão e a barriga d'água, ou melhor, a ancilostomíase e a esquistossomose, são doenças provocadas por um verme que se alimenta do sangue do hospedeiro. Nesse caso, o hospedeiro é o homem. Quer dizer, é no homem, nas veias que saem do intestino do homem, que o verme acaba se hospedando. A consequência direta e imediata disso é a ocorrência da anemia. O que se deve fazer num caso como esse, quando alguém é contaminado por um verme desse tipo? Em se tratando de vermes, é claro que a pessoa tem que tomar vermífugos. Afinal, tem que se pôr os vermes para fora. Mas isso não é tudo. Quando uma pessoa está com anemia, ela tem que se alimentar com muitas proteínas e ferro. As proteínas estão nos ovos e na carne. O ferro também está presente na carne. Uma boa alimentação contendo proteínas e ferro. É isso que uma pessoa anêmica precisa para se recuperar. Tanto as proteínas como o ferro serão utilizados pelo organismo para produzir mais glóbulos vermelhos e proteínas, que deveriam estar circulando pelo sangue, mas foram tirados de lá pelos vermes. Mas isso não é tudo. Volto a repetir que se as condições sanitárias das cidades não forem melhoradas, se não for feito um saneamento básico, como água encanada e esgoto, fica muito difícil controlar as verminoses. Mas seja como for, há algumas coisas que podem ser feitas para se prevenir contra todas as verminoses. Não andar descalço, não ter contato com lagoas de água quente e parada, lavar as mãos antes das refeições e tratar ou ferver a água antes de bebê-la. Olha, mas tem uma coisa que eu faço sempre é ferver a água, viu? Olha, Maria, pra quem tem água encanada e tratada, só filtrar tá bom. Mas prevenir nunca é demais, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem alguns vermes que parasitam o corpo e que se alimentam do sangue que sai do intestino. Você viu também que a ancilostomíase, ou o amarelão, é causada por um verme que vive no solo contaminado por fezes. Já a esquistossomose, a barriga d'água, é causada por um verme que vive em lagoas contaminadas por fezes. Você ainda viu que as proteínas e o ferro podem ser empregados na alimentação como forma de combater a anemia. Ancilostomíase e esquistossomose. Esses foram os temas da teleaula de hoje. Como você viu, entender as verminoses, saber como evitá-las e principalmente batalhar para que elas sumam de uma vez por todas do nosso mapa é de extrema importância. Sem contar, é claro, que tudo isso cai no exame final. Bom, então não marque toca. Abra o seu livro, faça os exercícios, estude. E até a próxima teleaula. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico.
que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte?